então para Lucas? Coincidentemente, eu estou pregando aqui, eu não escolhi o texto, né? Eu estou apenas seguindo, e o texto fala sobre isso, sobre acalmar a tempestade. Deus não é misericordioso com a gente, olha. Veja, essa é a minha pregação de hoje. Lucas, capítulo 8, versículo 16. Lucas 8, 16. Irmãos, Rafa, está me ouvindo bem aí? Mais ou menos? Lucas 8, 16. Vamos lá. Eu vou separar, desculpa, só antes de começar. Há 3 sessões aqui nessa porção que eu vou pregar aqui hoje. Que vai do versículo 16. Ai, não liga. Oi, gente, estão ligando para mim aqui. É o celular da minha esposa, isso aqui eu não sei mexer. Caramba. Como é que põe no avião aqui, meu Deus? Irmão, se você ligar aqui, ó, perdoa. Há 3 sessões aqui, do versículo 16 ao versículo 25. A primeira fala sobre nós sermos luz do mundo, e compreende do versículo 16 ao versículo 18. A segunda, do versículo 19 e do versículo 21, fala sobre Jesus Cristo, sendo o fato de nós sermos parentes de Jesus Cristo. Quem é a família de Jesus? E em terceiro, do versículo 22 ao versículo 25, fala sobre essa tempestade, sobre acalmar a tempestade, sobre como enfrentar dias de tempestade como nós estamos enfrentando. Então vamos lá, primeiro eu vou do versículo 16 ao 18. Ninguém, depois de acender uma candeia, o nosso aqui, né, seria um lampião, lembra do lampião? A vela, lembra da vela? Não tem nada a ver, mas a ideia é essa, né, de não temos mais luz elétrica, e aí o que a gente usa é um lampião, uma vela, mais moderno. O celular, né, hoje é o celular, fica difícil, hein, gente? A modernidade atrapalha a gente aqui para explicar. Mas vamos lá. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Não há oculto, nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido, que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis. Ou seja, preste atenção em como vocês estão ouvindo as coisas. Vocês estão ouvindo de todo o coração? Vocês estão ouvindo como aqueles bereanos que ouvem e depois vão investigar para ver se está correto? Prestem atenção em como vocês ouvem as coisas. Principalmente quando vocês estão ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus não é como nada do que existe neste mundo. Há um temor no seu coração quando você se posiciona para ouvir a palavra de Deus. O seu coração se abre mesmo. Você é humilde. Vede como ouvis. Porque ao que tiver, se lhe dará. E ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Então, meu primeiro princípio aqui é, as lâmpadas devem estar à mostra. Antigamente, antes de Thomas Edison, não é? Hoje a gente tem aqui a nossa lâmpada, e nós colocamos a nossa lâmpada onde? Debaixo da cama, debaixo da mesa? Não, bem no meio da sala, lá em cima, no lugar mais propício para iluminar tudo. Jesus está falando o óbvio, eu sei, parece que tem hora que ele está fazendo a coisa mais básica ali, chovendo no molhado. Não, mas não é, isso é que é o genial. Ele diz, gente, eu preciso argumentar com vocês que ninguém pega lá a lâmpada, ou a vela, ou o lampião e esconde. É necessário que eu argumente com vocês isso? Não, a lâmpada deve estar num lugar visível, para iluminar tudo. Tudo. Lembra semana passada eu preguei quando Jesus falou, olha, eu falei por parábolas para que algumas pessoas me ouçam e não entendam. Eu obscureci o conhecimento a essas pessoas. Com base nisso, talvez algumas pessoas pudessem pensar que Jesus estava iniciando uma religião de mistério. Há lá tantas que a gente vê por aí, como maçom, onde apenas os iniciados podem participar. Não é uma coisa pública, não, é secreta. Não, primeiro
grande equívoco que Jesus está desfazendo aqui com essa parábola é isso. Não. Sim, eu ocultei o meu conhecimento de muitas pessoas. Mas vocês devem pregar para todos, dos montes. E aí, quando vocês pregarem, eu vou fechar o entendimento, fechar os olhos, cerrar os olhos de muitas pessoas. Mas o dever de vocês é preguem, anunciem a todos. A todos. Sim, aos meus eleitos, mas anunciem a todos. Ou seja, a pregação do evangelho deve ser exposta. Você acha que é uma bobeira, né? Quando surgiu a televisão, havia um debate se a igreja podia ou não pregar na televisão. Quando surgiu o rádio, havia um debate se podia pregar na rádio. E aí surgem as redes sociais, pessoas debatiam se podia pregar no Facebook. Até hoje, pessoas me xingam, falam, você está aqui fazendo o quê? É o que ele está dizendo. Exponha por todos os meios possíveis. Exponha a pregação. Coloque no lugar que dê para todos enxergar. Mas isso é o primeiro sentido. O segundo é de que as obras dos filhos de Deus também devem estar à plena luz. Veja comigo Mateus. Jesus dizendo, vós sois a luz do mundo. Ele não diz que Jesus é a luz do mundo. Jesus, ele é o sujeito, nós somos aqui o objeto da direção dele ali. Nós somos a luz do mundo. Você. Ele está dizendo que eu e você somos. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Ninguém que deseja esconder uma cidade dos inimigos edifica a cidade num monte, gente. É o óbvio. E ele continua. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai. Se você tem um pouquinho de conhecimento bíblico, você tem que fazer a seguinte pergunta. Poxa, parece contraditório. Porque em outra passagem, ali mesmo no Sermão da Montanha, Jesus disse, olha, não façam para que os outros vejam. O que a sua mão dê à direita, à esquerda não veja. Olha, não fique tocando trombeta quando você fizer uma boa obra, quando der uma esmola. Não toque trombeta, não anuncie para todos. Mas aqui ele diz, gente, as suas obras devem ser vistas. Não há contradição. Se você entender o seguinte, eu não devo fazer marketing pessoal das minhas obras. Mas ele vai fazer. Para quê? Para que ele glorifique a ele mesmo. Não a mim. Seria isso. Portanto, nós devemos sim nos preocupar em como nós somos crentes lá no trabalho, porque os homens estão vendo quem nós somos. Devemos nos preocupar como nós somos crentes nas redes sociais, porque os homens estão vendo quem nós somos. Aleluia. Aleluia. Gasolina acabando, som acabando. Tá difícil. Nas redes sociais, você está ali e as pessoas estão te vendo. Estão te vendo. E você deveria pensar em como você age ali. Qual testemunho você está levando? O que você está fazendo com a sua vida? Isso é fundamental. É disso que ele está tratando aqui. Em segundo, ele diz que tudo há de ser revelado. Veja comigo o verso 18. Porque o 17. Nada há oculto que não haja de se manifestar. Sejam as coisas boas e ruins. Aqui o contexto imediato é em relação às coisas boas, com certeza, não é? Com certeza. Mas é óbvio que todo o contexto bíblico nos conclama a ideia de que tudo há de ser revelado. As coisas ruins e as coisas boas. O que Davi fez no oculto, Deus lhe disse, eu vou revelar ao mundo. Você dormiu com a moça lá no seu quarto, no escondidinho. Eu vou permitir que os seus filhos, que o seu filho, Absalão, ele durma com as suas mulheres em cima do telhado, para todo mundo ver. Para que a sua vergonha seja notória e pública, porque nada há oculto que não venha a ser revelado. Mas as coisas boas também.
As coisas boas de José, que foram feitas lá na cadeia, que foram feitas lá na casa de Potifar, foram recompensadas e tornadas notórias para todos os homens verem. Agora, é fato que isso aqui, esse texto, não nos diz o tempo sobre quando isso vai acontecer. Quando essas obras vão acontecer? Nem todas serão reveladas aqui, neste tempo, nesta vida. Nem todas as maldades. Nem todas as maldades serão punidas aqui, neste tempo. Veja, por exemplo, a história dos crimes de guerra da Segunda Guerra Mundial crimes cometidos pelos nazistas. A maioria deles não foram punidos. A maioria nem julgada foi. Aqueles que cometeram crimes menores voltaram para suas terras, voltaram para a Alemanha e viveram ali, de maneira obscura, no anonimato. Nunca foram julgados. O exemplo talvez mais notório seja Joseph Mengele. A pronúncia em português é isso. Joseph Mengele. Ele é talvez o mais famoso. Ele era conhecido como o anjo da morte, o médico de Auschwitz. Ele ordenou a execução de mais de 400 mil judeus. 400 mil judeus. E os outros? Os outros ele fazia, os utilizava como cobaia. Veja o que ele fazia. Ele deixava bebês sem comida, para ver qual a reação deles. E quanto tempo eles duravam. Ele injetava tinta nos olhos dos judeus, para ver se eles mudavam de cor. Ele arrancava, ele amputava braços de crianças para tentar regenerá-las depois. Ele dissecava anões. Ele jogava prisioneiros em água fervendo. Há uma brasileira, ela testemunha isso. Ele tinha tara por gêmeos. Fazia das experiências mais terríveis com gêmeos. Onde ele morreu? Aqui. Em 1979. Aqui no Brasil, em Bertioga. Sabe onde? Na praia. Ele morava numa casa a 500 metros do mar. O sonho, né? Um bandido daquele terminou assim. Impune. Impune. Esse texto diz. E na realidade ele morreu em 1979 e há pouco tempo, foi depois de alguns anos, que vieram a descobrir isso. Só depois de algum tempo, ele morreu no anonimato, porque ele tinha uma identidade falsa de um amigo dele, alemão. É isso que esse texto está dizendo. Não. Não pense que a impunidade ela há de permanecer. Nada há oculto. Nenhuma maldade, por mais bem escondida, por mais impune que tenha se mantido, não há de ficar. Não ficará para sempre. Não ficará. Por outro lado, as bondades também. As coisas boas que em inúmeras vezes não são recompensadas nesta vida. O texto também diz, não há nada que há de ficar sem recompensa. Não há nada que fique no escondido. Não há nada. Por exemplo, você conhece o mecânico João? O mecânico João, ele se levanta de manhãzinha cedo, dá um beijo nos seus 2 filhos e vai para o trabalho. Antes disso, ele ora ao seu Deus, que o dirija ao seu serviço. E ele vai para o trabalho pensando na sua família, em trazer o melhor e trazer o pão para casa à noite. Lá em seu trabalho, seus amigos são podres, são imorais, querem ver pornografia, e ele tenta lutar contra aquilo. De vez em quando ele pode dar umas escorregadas. Mas ele levanta e fala, Deus, eu não sou disso aí. Isso não tem a ver comigo, eu quero vencer isso. Ele chega em casa, ele dá um beijo em sua família, depois ele vai para o culto, e ele se senta lá, e humildemente ele ouve a palavra, e ele se sente tocado pela palavra. Ele tenta pregar o evangelho com a pouca sabedoria que ele tem. Ele tenta fazer um pouco, mesmo que seja muito pouco, para aqueles que estão ao seu lado, na sua casa, seus vizinhos. Esse é o mecânico João, você não conhece?
E a Dona Maria? A Dona Maria, aquela senhora, ela decidiu seguir a missão de ter filhos. E por isso agora ela é taxada como uma pessoa que perdeu a vida. Porque a missão dela é ter filho, aí ela tem celulite, não sei o que lá. E aí depois, ainda de tanto esforço, o marido ainda enche o saco de vez em quando, todas aquelas coisas. Você não a conhece. Mas nada há oculto que não venha a ser revelado. Nada. Esses servos de Deus que estão por aí, servindo ao Senhor, trabalhando de maneira honesta, servindo a Deus em suas comunidades, eles não são conhecidos, mas eles são conhecidos de Deus. E se você é assim, o que Ele promete é nada oculto que não venha a ser revelado. E as nossas obras, diz a Escritura, ficarão para a eternidade. Para sempre. Imortalizadas. Em terceiro, esse texto diz, olha, quem tem terá mais, quem não tem ficará com menos ainda. É quase um Brasil isso aqui, né? Quem não tem está ficando sem o que ele não tem ainda, né? Maravilhoso. É óbvio que isso aqui é só uma linguagem figurada. E um recurso. Você sabe, a gente fala uma coisa aqui em português, aí um estrangeiro ele fala, peraí, não entendi. Peraí, que raio é isso aí? Como assim? Nem que a vaca tussa, por exemplo. Nem que a vaca tussa. Mas o que ele quer dizer com isso, gente? Aí a vaca tosse, aí como que é isso? E existem, então, essas expressões idiomáticas, que são pertinentes ao idioma ali, que você, sem entender a cultura, você não compreende. Há muitas dessas. Por exemplo, aqui você vai ver muitas vezes a Bíblia dizendo assim, em verdade vos digo. Nós já não temos esse recurso no nosso português, na nossa gramática. Em verdade, não temos esse costume. Mas os hebreus tinham. E aqui nós temos alguma coisa nesse sentido aí. Ele vem e diz, olha, aquele que não tem, até o que ele não tem vai ser tirado, mas se ele não tem, como é que pode tirar? É só uma expressão. Onde ele está querendo dizer o seguinte, há pessoas que receberam de Jesus. E essas pessoas têm tudo. E o que vai acontecer com elas? Elas vão ganhar ainda mais de Jesus. E aquelas pessoas que não têm Jesus, elas não têm nada. E até o que elas pensam que possuem, lhes será tirado. Esse é o sentido. É isso. Vou ficar fazendo muitas aplicações, porque eu já demorei hoje, né? Vamos continuar, verso 22. Verso 19. Verso 19. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. E lhe comunicaram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Não vou comentar muito isso aqui também, porque estou meio corrido aqui hoje. Mas o texto é tão claro, né? Será que o Espírito Santo estava prevendo algum tipo de idolatria a Maria, assim? Será? Aí vamos escrever isso aqui para não ter problema, gente. Para mostrar para todo mundo o seguinte. A Maria foi espetacular. E sabe por que ela foi espetacular? E sabe por que ela é minha mãe? Não é nem porque eu nasci dela. Não, é porque ela teve fé. Porque quando o anjo falou, você vai ter um filho. Mas como? Eu sou virgem, não interessa. Eu vou fazer um milagre. Ela falou, tá bom, eu posso morrer por causa disso, você sabe, né? Estou disposta. É por isso que ela é parente de Jesus. É por isso. É muito mais por uma questão espiritual do que biológica, física. É isso que ele está dizendo. A família de Jesus é aquela que tem fé em Cristo Jesus. Os judeus se esqueceram disso também. Não, nós somos parentes sim, porque de Deus, porque nós viemos do sangue de Abraão. Aí o que João diz? Meu querido, Deus pode fazer essas pedras aqui se transformarem em filhos de Deus. Os filhos de Deus são os filhos da fé. É disso que Jesus está tratando aqui. Verso 22. Vamos lá. E aí eu encerro a minha última sessão. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes, passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. É Jesus aqui. E sobreveio uma tempestade de vento no lago. Correndo eles,
os discípulos de Jesus, o perigo de sossobrar, de afundar, naufragar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E lá em Marcos tem um acréscimo, um detalhe. Os discípulos chegam e dizem assim: Mestre, tu não te importas que pereçamos? Verso 24. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? O maior milagre aqui, talvez nem seja o fato de Jesus acalmar a tempestade, mas talvez seja o fato de que Jesus consiga dormir em meio à tempestade. De que, em meio a uma tormenta de problemas, Jesus consiga ter paz de espírito. Que em meio a dificuldades tão grandes, tão terríveis, nós consigamos manter a serenidade. Isso é um milagre. Isso é um milagre. Portanto, nada mais pertinente para nós do que essa mensagem, não? Fala a verdade, eu estava pensando lá em casa, mas como é que Deus faz isso, gente? Essa agenda de Deus? Porque como é que Ele faz para calhar as coisas assim, né? Como é que eu fui lá pregar em Lucas? Já faz 3, 4 meses que eu estou pregando em Lucas. Não é uma maravilha? Bem num dia de tempestade desse, a gente vem ouvir uma palavra dessa que eu não planejei. Só o Senhor mesmo, em sua maravilhosa providência. No mundo que nós vivemos, onde a temporada, o período, as estações das tempestades são constantes, viver em paz é um milagre. Vocês lembram da Zika? É Zika, né? Aquela doença lá. Não lembro como é que era direito, mas é uma Zika o negócio, né? E aí é microcefalia, né? Tinha todo aquele negócio, nem sei se é verdade e tal. Aí eu falei, gente, tive meu primeiro filho, está com 9 anos, minha filha vai fazer 2, 6 anos de diferença. Aí, 7 anos, nossa, parecendo a Dilma, hein? 7 anos de diferença. Aí eu falei, gente, eu esperei tanto tempo para ter um filho, fui ter o filho bem no dia da Zika, gente. Tá de brincadeira. Aí o governo já falando, quem quiser pode abortar. Eu falei, brincadeira. Como é que você acha que a gente fica? Aí você vê na televisão, fulano com Zika, sei o que lá com Zika. Meu Deus, você fica zicado, você fica... Gente, que isso? Aí você vem e vê um momento desse, greve. Aí você sai, cadê? Tem pão. Vocês viram o vídeo do gordinho, tadinho, na internet? Viram? Temer, seu desgraçado. Ai, meu Deus. É terrível. Como vivemos num mundo assim? Onde as tempestades são constantes? Onde as turbulências são a regra? Primeiro, sabendo que a tempestade vem, as tempestades vêm. Em Mateus, Jesus diz que a chuva cai sobre bom e mal. O contexto imediato lá era a chuva boa. Aquela chuva que faz germinar a semente. Que traz a comida. Mas é óbvio que a ideia se aplica nas tempestades também. O crente, ele recebe coisas boas por conta da bondade de Deus. O ímpio recebe coisas boas também por conta da bondade de Deus. E crentes e ímpios recebem coisas ruins por conta do pecado de todo mundo, principalmente do de Adão e do nosso. É o que a Escritura anuncia. Os cristãos não estão livres das tempestades. Você pode não ter votado nos caboquinhos, você pode nem ter nascido quando... Porque, meu querido, você nem nasceu. Sabe esse preço alto? Não começa agora. Antes de você nasceu, quando estatizaram aquela porcaria lá. Começa aí, faz tempo já. Está aí, meu querido. Você está participando dessa estação de chuva e de tempestade. Participamos, estamos aí. Não estamos imunes às tempestades. Não estamos. Agora, é interessante, muitas vezes você vai ouvir um pregador falando sobre Daniel. E Daniel, na cova dos leões, e Daniel estava lá, e aleluias, e Daniel foi livre da cova dos leões, glória a Deus. E Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram jogados lá na fornalha, mas eles saíram ilesos, aleluia, que milagre.
É verdade. Deus faz esses milagres, com certeza. Todo mundo lembra que Deus estava com Daniel na cova dos leões, porque Daniel foi livre. Mas, meu querido, Deus estava com todos aqueles outros cristãos lá no Coliseu Romano, que morreram diante dos leões. Deus também estava com eles. Deus estava ali. Deus também está conosco, em todas as épocas, inclusive agora. Ser cristão não é que nós estamos livres de um caminho de tribulação, é que nós estamos livres de andarmos sozinhos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A frase dele não é, eu sei que eu nunca vou andar pelo vale da sombra da morte. A frase dele é, ainda que eu ande, é possível, espero que não, mas é possível sim. Eu não sei se eu vou andar, mas se eu andar, eu tenho certeza de uma coisa, das tribulações eu não tenho, mas eu tenho certeza da presença de Deus comigo em todo o tempo, me dando força que eu não tenho. Quantos creem? É isso. O meu consolo não é o consolo da teologia da prosperidade. Irmãos, eu lembro como se fosse hoje, eu estava numa reunião de pastores, onde eu era, e aí eu consegui bugar a cabecinha deles, porque eles estavam falando que não, porque tinha um pastor que estava doente. A mãe dele estava doente. E eles estavam muito preocupados, porque eles acreditavam na confissão positiva. Não, você tem que declarar. Se você declarar, está curado pela fé. Em nome de Jesus, está curado. Não pode orar assim. Senhor, faz tua vontade. Não, aí você não está tendo fé. Você tem que declarar. Olha, está curado em nome de Jesus. E aí eles declararam. Morreu. E aí estava em crise. E agora, meu Deus do céu? E aí? E aí eu lembro, de falar assim para eles, olha, você lembra de Davi, que morreu rico em ditosa velhice? O pastorzinho falou, sim, eu lembro. Você lembra também de Paulo, que morreu pobre, numa angustiosa cadeia? Nossa, verdade. Os dois eram crentes. Um morreu rico e outro pobre. Um decapitado e outro com uma virgem do lado dele. Lembra da história? A Bíblia diz que Davi estava velhinho, cobertor não aquecia um marvadinho, não. Olha o que ele fez? Pegou a mulher mais bonita do reino e dormia abraçado com ele, safado. Brincadeira, hein? Moça, ele velho, com as pelancas. A moça tudo novinha ali. Dorme mesmo, né? Que nem um anjo, né? Davi dorme assim, abraçadinho ali, com a moça bonita. Paulo, na pedra. Os dois eram crentes. Eu lembro, como se fosse hoje, a expressão do pastor. Aí ele parece que travou assim, sabe? A cabecinha dele não entendia, mas como? Eu pensava que tinha uma regra, todo crente ele... Não, tem crente que ele é crente, morre rico, rei, o outro é crente, morre na cadeia, abandonado. E os dois são crentes. Que coisa! Que coisa! É por isso que o meu consolo não é o consolo da teologia da prosperidade, que diz, você nunca vai ficar desempregado, você nunca vai ficar doente, você nunca vai ficar sozinho. Não, o meu consolo é o do Salmo 23. Eu posso andar pelo vale da sombra da morte, espero que não, mas posso. Eu posso andar pelo vale da sombra da dor, espero que não, mas posso. Eu posso andar pelo vale da sombra da doença, eu posso andar pelo vale da sombra da vergonha, mas eu nunca vou andar pelo vale da sombra da ausência do meu Deus e daquele que me criou. Quantos creem? Segundo, ele se importa. Como enfrentamos as tempestades, sabendo que ele se importa? Os discípulos perguntaram a Jesus, que tirava uma sonequinha celestial. Tu te importas? Tu não te importas? Estamos morrendo e tu estás a dormir. Essa pergunta dele é teológica, filosófica para muitos. Pense assim, há um menino no buraco. Se eu não o resgato, a gente vai dizer, ou é porque você não tem força, ou é porque você não tem compaixão. É o que as pessoas dizem em relação a Deus. Se as pessoas sofrem, e Deus não faz nada, então, ou ele não tem poder, ou ele não tem amor. Talvez ele tenha até amor, ele quer fazer alguma coisa, mas ele não tem poder, ele não pode. Ou talvez ele tenha poder, mas ele é sádico, ele não gosta, ele não está nem aí, ele quer ver a desgraça mesmo. Ele é tipo Zeus, quer ver o pau quebrar.
O que a Escritura diz é que essa posição é humana, limitada, pequena, ridícula. Deus não é um relojoeiro que deu corda no relógio, criou tudo e partiu para as Bahamas celestiais. O que a Escritura diz é que Ele se importa. A gente vai sempre se perguntar, quando nós estamos enfrentando tempestades, a gente pergunta, Ele se importa? As tempestades, meu querido, não existem porque Deus não se importa conosco. É pelo contrário. As tempestades existem porque nós não nos importamos com Deus. Geralmente é isso. Porque Deus, Ele criou um mundo perfeito, não havia tempestade. A água, ela apenas caía na medida correta. O vento apenas soprava com a intensidade adequada. O fogo aquecia de uma maneira que ninguém se queimava. O ferro não feria. Não havia cardos e abrolhos. Não havia tempestades. Não havia. Nós inventamos isso. Nós, na pessoa de Adão. O que Deus diz é o seguinte: eu fiz tudo isso perfeito, vocês não podem estragar. A escolha é de vocês. Se vocês vão manter isso um paraíso ou vão transformar num inferno. E enquanto Adão tinha o livre-arbítrio, naquela época, ele escolheu tudo errado. E por isso estamos nesse caos que vivemos hoje. Mas isso tem a ver com a maldade humana, não com falta de bondade divina. Porque veja, Jesus está diante de Lázaro. E Jesus vai ressuscitar Lázaro. O que Jesus faz? Mesmo sabendo que ele vai ressuscitar Lázaro, ele chora. Que coisa, que coisa. Mesmo tendo o poder ali, ele sabe o final da história, ele se compadece, ele olha aquilo e fica sensibilizado com o que o pecado fez em relação ao homem. Morte, vergonha, desgraça. O leproso pede, e a Bíblia diz, que Jesus profundamente condoído, compadecido, movido nas entranhas, movido no íntimo, completamente movido, ele atende o leproso. A Bíblia diz que Jesus inspira, ele clama, ele exulta, todas as expressões emocionais aí. Ele, oh Jerusalém, como eu quis vos ajuntar, como eu quis proteger, como eu quis fazer o melhor, mas vocês não quiseram. É o que a Escritura diz, que as desgraças têm a ver conosco, não com Deus. Ah, essa regra demorou tanto a cair na minha cabeça. Mas demorou tanto. Sempre que eu passava uma tempestadezinha, já vinha aquela duvidazinha. Mas se Deus me ama, por que eu estou passando por isso? Coisa de adolescente espiritual. Terrível. Mas quando você concebe essa ideia clara na sua mente, de que eu não entendo todas as coisas, mas uma coisa eu entendo muito claramente. Ele é todo poderoso e Ele é todo justo. Eu sou todo errado, eu não penso direito e eu sou todo pecador. Acabou. Aí acaba tudo, acaba essas perguntas. Tu te importas? Que mané tu te importas? Que pergunta é essa? Ele enviou o próprio Filho para morrer por nós. Como Ele não se importa? É claro que Ele se importa. Terceiro, Ele é todo poderoso. Ele controla o vento. Não é maravilhoso? É interessante a frase dos apóstolos aqui. Quando Jesus controla o vento, controla os elementos, os discípulos dizem: que homem é esse? Quem é este homem? Mas espera aí, Pedro. Você sabe quem ele é? Você mesmo disse, lá em Lucas, não foi? Nos primeiros capítulos de Lucas, você não disse? Tu és o Messias. Afasta-te de mim. Tu és santo, tu és Deus. Eu sou pecador. Você mesmo, você está com ele porque você convidou seus amigos, não foi? André lá, e você disse, olha, achamos o Messias. Você sabe quem ele é. Que coisa, hein? Mas, em pleno século XXI, na era da modernidade, esse papo de controlar vento ainda cai? A gente ainda vai acreditar nisso? Você ainda acredita naquele livro que diz que um peixe engoliu um homem? Será que ele pode controlar o vento? Veja, ele criou o universo. No princípio,
Ele era um com Deus, e tudo que se fez foi feito por meio dele, de Jesus, diz João. Você acha difícil demais para quem criou todos os elementos? Terra, ar, fogo e água. Você acha difícil para quem criou os elementos controlar os elementos? Quem criou o ar vai ter dificuldade para controlar o vento, gente. É tipo você achar que o Steve Jobs não conseguiria mexer no iPhone dele. É mais ou menos isso. Ô, Steve Jobs, vou te ensinar aqui. Tem um aplicativo aqui. É isso aqui, tem aplicativo. É um absurdo. É um absurdo. Os discípulos não deveriam estar surpresos. O nome de Jesus é Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso. Eles ouviram as histórias de livramento que Deus efetuou. Deus já tinha controlado os elementos antes. Sim, Deus já havia controlado os elementos antes. Ele abriu o mar. Não poderia acalmar o mar. Ele livrou Sadraque, Mesaque e Abednego do fogo. Não pode livrar os discípulos do vento? Tenha fé, tenha fé. E não se surpreenda ao ver o agir de Deus. O agir sobrenatural. Quem é este? Quem é este? Caminhe com Ele. Caminhe com Ele. Sendo cheio do conhecimento da palavra. Sendo cheio de fé a cada dia. E aí, você vai ver o agir de Deus na sua vida. E vai acontecer algo mais ou menos como lá na história de C.S. Lewis. Lembra? Nárnia? Lúcia, não lembro. A mocinha. O leão, né? É Jesus, você sabe. Ela, depois de um bom tempo, ela se encontra com o leão. E ela fala para o leão: puxa, leão, você está maior. Você cresceu. E Jesus, o leão, diz: não, eu continuo do mesmo tamanho. Você é quem cresceu. E quanto mais você cresce no conhecimento, mais eu pareço maior para você. Quanto mais você o busca, quanto mais você cresce nele, quanto mais você tem sede dele, quanto mais você tem desejo dele, maior ele se apresenta para você. Não porque ele cresça, é você quem está crescendo. É você. É você. Quarto e último princípio. Creia. Creia. Ao acordar, Jesus não se arrepende. Ele não diz: perdoai-me, porque pequei, dormi. Não. Pelo contrário, ele ordena que os discípulos se arrependam. Por que vocês duvidaram? Por quê? Por que vocês duvidaram? O medo te paralisa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Por que eu estou abatido? Ele mesmo responde: porque falta fé. Em muitos momentos tem a ver com isso. Por que eu estou abatido? Ele diz para ele mesmo: creia, confie. Por que você está desanimado? Falta fé. Erga-se, creia. O medo te paralisa. O medo te paralisa. Você pode deixar de ir a certos lugares por conta do medo. Não é? Medo. Eu fui esses dias para o Rio de Janeiro, o pessoal lá de Lorena estava apavorado. Não, pastor, não vá. Falou: louco, eu estou indo para o Afeganistão. É quase, pastor. O medo te paralisa? Te paralisa. Não é? Te paralisa. Claro, paralisa mesmo. Eu fui assistir o jogo do Flamengo lá. Fui com medo, foi mesmo. Gente, que tanto de bandido reunido juntos. Nunca vi. Precisava ver a fila dos ingressos, gente. Rapaz, o povo da fila. Meu Deus, o medo te paralisa. O medo te leva a pecar. A moça tem medo de ficar sozinha. O que ela faz? Casa com o primeiro sem vergonhinha que aparece, porque ela fica com medo. Eu vou ficar sozinha. E aí? O medo te leva a ser desonesto. Esse trabalho aqui não é muito legal, mas o que eu vou fazer? O medo te leva a ser desonesto. Tenha fé. Tenha fé. O que pode acontecer de ruim ao cristão? O que pode? Doença? Deus usou a cegueira de um menino, a lepra de um homem, as chagas de Jó, para glorificar seu próprio nome. Desemprego?
Por meio da fome, Deus levou o seu povo a confiar nele. Deuteronômio 8:2. Lembra-te pelo caminho pelo qual eu te guiei no deserto, pelo qual te deixei passar fome, te humilhei. Para quê? Para te provar, para saber o que estava em seu coração. A morte? O que a morte pode fazer? Nem a morte nos mata. Ela é só um passaporte para a glória. Nós vamos na conferência dia 27. Os irmãos estão convidados. Educação Cristã Clássica. Com Jonas Madureira, Franklin Ferreira, uma bênção. E aí, vai ser em julho. Meu filho perguntou: pai, mas se não tiver gasolina até lá, como é que o senhor vai? Eu falei: filho, não preocupa, se não tiver gasolina até lá, a gente vai estar tudo morto. Mas preocupa, que preocupação boba. Hã? Que coisa. Aí ele acalmou. O que a morte pode fazer conosco? Hã? O que pode acontecer nesses dias? O que pode acontecer de ruim? Pense bem no que é um medo meu. Que todo dia estou com dor de barriga. Que a gente fica pensando no parente da gente, que a gente fica pensando numa pessoa que está lá no hospital, que pode não conseguir fazer hemodiálise. Mas pense em nós. Vamos imaginar, acabou. Não vai ter comida mais. E aí? O que vai acontecer com a gente, meu querido? O que a gente vai fazer? A gente vai sentar, vai comer o nosso último prato de trigo, vamos erguer as mãos para o Senhor e vamos dizer: Senhor, nós pensávamos que iríamos demorar mais para chegar, para estarmos contigo. Mas o Senhor antecipou. Por quê? Porque a morte é só isso. O que é a morte? O que é a morte? Jesus chama a morte de sono. É um sono. Para o crente é sono. Soninho é isso, mãe, como meu filho faz comigo todo dia. Ele dá um beijo e fala: pai, te amo, tchau, até amanhã. Para o crente a morte é só isso. Até daqui a pouco. Até. O que pode aprisionar a nossa alma? O que pode atormentar o nosso coração? Se o homem que controla ventos está no barco com a gente, se o homem que dá ordem e os mortos se levantam, se o homem que criou os céus e a terra, com o poder da sua palavra, se esse homem está conosco, o que pode nos atemorizar? Você nota aqui o final da história? Notou uma coisa? No começo, os discípulos estão com medo da tempestade. No final, eles estão com medo de Deus. Esse é o único temor que nós devemos ter. Portanto, prostre-se diante de Deus, e você não vai precisar se prostrar diante de ninguém ou de coisa alguma. Prostre-se diante de Deus, e você não vai precisar se prostrar diante de ninguém ou de coisa alguma. Vamos ficar de pé.